Pedimos, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo sobre nós para nos iluminar, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos e que o Teu Espírito Santo, a graça santificante em nossa vida, nos ajude, Senhor, a caminhar decididamente na Tua direção, Senhor. Não importa o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, Senhor. Clamamos a força do Teu Espírito, Senhor, porque sozinho nós não podemos, não conseguimos, Senhor. Não somos capazes, não temos a força em nós mesmos, Senhor. Por isso clamamos a graça do Vosso Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, Senhor, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe querida, mãezinha querida, Maria, Nossa Senhora Aparecida, Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe, Tu que és a Igreja, Tu que és a nossa geradora em Cristo, porque Tu nos trouxestes o Salvador, Tu nos trouxestes a salvação através do Teu Filho Jesus. Tu nos deste, Senhor, Senhora, um caminho a trilhar, que é o Teu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos, Senhora, para que permaneçais conosco nesta tarde e não nos deixeis desviar dos caminhos do Teu Filho, Senhor. Mostra-nos Jesus, ensina-nos o que fazer, guiai-nos a nós e as nossas famílias, os nossos filhos e filhas, Senhor. Os nossos pais, protegei as nossas casas, Senhor, com a vossa presença em nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós daremos continuidade lá no estudo do Catecismo. Nós estamos no 2006, parágrafo 2006, onde nós vamos iniciar a meditação sobre o mérito. O mérito. Nas semanas anteriores, né, Marisa, a gente partilhou sobre a justificação e a graça, né? Foi muito bom, né, Marisa? Jair, Martin, o Rogério também assistiu à parte da justificação, e eu só queria lembrar algo que ficou muito forte, né? A graça de Deus. Na hora que nós falamos de graça, nós vimos que graça é tudo, né? Sem a graça nós não podemos nada, né? E quando nós entramos na vida cristã, nós temos que ter essa ciência, né? Que sem Deus nós nada podemos fazer de bom, pelo menos, né? De ruim a gente consegue fazer bastante coisa, né? Mas de bom nós dependemos muito da graça de Deus. E nós vimos sobre a justificação. Justificação, ela está relacionado a três coisas. Então, a justificação, ela inclui nós reconhecemos e aceitamos o perdão dos nossos pecados. Então, a justificação não é um momento, estou justificado, estou salvo. Isso não existe. Estou convertido. Isso não existe. É um processo que vai até o último dia de nossa vida. Nós somos justificados em Jesus Cristo através das três coisas: do perdão dos nossos pecados, da santificação das nossas ações, pensamentos, atos, palavras, omissões, e
da renovação do nosso homem interior. Então, essa justificação em nossa vida, ela começa na conversão. Então, a conversão, ela dá o início ao processo de justificação. Lembra disso, gente? Ok? Então, só para a gente dar uma fechada nisso. E hoje nós vamos falar do mérito, mas onde que é o mérito? Qual é o mérito do Jair? Qual o mérito do Oswaldo, da Giovana, de estar lutando, o mérito do Martin de fazer boas ações? Onde que se encaixa o mérito nisso, né? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com essa frase aqui, ela é muito complicada. Nós vamos ler, não vamos entender, mas no final do capítulo, se Deus quiser, a gente vai estar entendendo o que essa frase ela significa. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados e, coroando os seus méritos, exaltais os vossos próprios dons. Vou repetir. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados e, coroando os seus méritos, os vossos próprios dons, exaltais os vossos próprios dons. Aparentemente, essa frase ela fala de um certo orgulho. Não me parece algo que nós consigamos falar com humildade. Então, é em cima disso que eu queria discorrer com vocês. Por quê? O termo mérito, nós vamos voltar nessa frase depois. Por enquanto, fica difícil entendê-la sem que nós nos orgulhemos. Exaltai os vossos próprios dons, né? Coroando os seus méritos, né? Vamos continuar. O termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um de seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo. Ou seja, o mérito, ele vem é o salário que eu recebo, é a retribuição de alguma ou comunidade, ou pessoa, ou sociedade, em função de uma ação que eu fiz, seja ela boa ou má. É um mérito ou um demérito, né? O mérito se relaciona com a virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que o rege. Olha que interessante, né? Existe hoje um discurso de que a meritocracia ela é excludente, né? Não sei se já ouviram falar isso, né? Que que nós não podemos ficar com a meritocracia, tal. Mas aqui está deixando claro que eu reconhecer o mérito não exclui de forma alguma a igualdade entre as pessoas. Ela não entra em conflito, ela está o mérito como uma virtude da justiça, ela está em conformidade com a igualdade. Nós todos aqui somos iguais, mas nós temos que reconhecer que o mérito do Jair naquela ação e assim por diante. Ela não exclui, ela não divide, ela não nos torna diferentes. Jair, pode falar. Oswaldo, vê se você consegue me ajudar a entender, se dá para incluir aí, para ajudar o entendimento de todos, aquela parte do Evangelho que fala, aquele que mais será dado, mais será cobrado. Essa seria a igualdade que a rege? Dá para encaixar? Eu não sei, eu não pensei nisso, mas... Porque se você não recebeu pouco, vai ser cobrado de pouco. Então, sim, você pode ter um mérito maior que aquele que recebeu muito e fez menos.
Sim, sim, sim. E essa passagem que você disse também faz relação com aquela parte da ignorância, da moral, né? Então, Exatamente, está exatamente, relacionado com exatamente, isso também, né? exatamente. Mas, Perfeito. Posso o fazer que uma pergunta aqui, Oswaldo? fala? Mas nessa questão que o Jair trouxe, não, a gente não estudou anteriormente que a todos são dados os dons? Todos são dados os dons, né? Então, assim, se a gente pensar quanto mais for dado, mais será cobrado, eu acho, como que se encaixa isso? Oswaldo, deixa eu fazer uma mençãozinha pequenininha para ajudar aí. pode falar, Zé. Quando fala que os dons são dados a todos, vamos entender, disponibilizado para todos. Uhum. Mas a necessidade, a postura, o jeito de fazer, a intensidade da doação, a intensidade da espiritualidade, tudo isso vai contribuir favoravelmente ou desfavoravelmente, certo? Tá. Com relação a isso que você falou, Bruna, de que muitos serão a queimar, muito foi revelado, muito será cobrado, certo? É essa pergunta tua, né? Uhum. Onde que aplica isso? Há uma palavra que Jesus, ele está acho que diante de Jerusalém, né? E ele diz, ó, cidades, né? Incrédulas, né? Vosso castigo será muito pior do que o castigo de Sodoma e de Gomorra, porque vos foi revelado, né? Os sinais foram presentes na sua vida, né? E os milagres aconteceram nas suas cidades, né? E tudo mais aconteceu. Eu estava lá falando e vocês não creram, né? E Sodoma e Gomorra não tiveram essa oportunidade e foram destruídas, entende? Então, é no sentido de que quem mais tiver oportunidade, menos lhe caberá depois um alívio, entende? Né? Uhum. Então, quem muito teve, né, vai ser diferente de quem teve pouco. Então, a cobrança daquele que muito lhe foi revelado será muito maior do que daquele que não teve tanta revelação assim, né? Tem uma passagem que eu acho que é interessante para esclarecer isso. A gente tem que entender que quando se fala em mérito aqui, nós não estamos falando mérito no conceito humano de uma coisa, no conceito de Deus. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar duas coisas diferentes. Quem tem um problema para executar uma atividade, quando consegue executar aquela atividade, mesmo que não consiga atingir a totalidade dela, tem muito mais mérito pelo esforço que fez. Lembra da passagem da viúva que dá suas 2 moedas? Tá? Ela deu tudo que ela tinha. E Jesus Cristo falou. Ela, muito maior do que quem deu milhares, mas era simplesmente um troco do que ele tinha. Então, o mérito é no conceito de Deus, não é nosso conceito. Então, só complementando, se a gente der continuidade na leitura, eu não acho, desculpa aí, Jair, mas eu não acho que tem a ver isso que você está falando, porque essa igualdade, conforme o mérito se relaciona com a virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Do jeito que eu estou lendo e lendo os próximos, Deus. A justiça é de Deus, e ele nos criou igual, entendeu? E aí ele fala que tudo que é mérito vem da graça dele, e nós estamos longe para qualquer coisa que nós fazemos diante dele. Então, até esse mérito é ele que nos dá e é ele que faz essa justiça, entendeu? Então, eu não... eu entendi a tua colocação, conforme vai dar, mas aí talvez o que você está falando é da justiça e não do mérito. Não, eu estou falando, você está falando da justiça, né? Deixa eu dar um up aí, um plus, para entender. Eu estou falando que o Catecismo está dizendo que o mérito se relaciona com a virtude da justiça de Deus. Se relaciona. Em conformidade, quer dizer, conforme o princípio de igualdade que a rege.
Então, tem um princípio de igualdade regendo isso daí, certo? É claro, depois nós vamos discutir, nós vamos aprender no curso, é maravilhoso que nós vamos ver certinho o que é o mérito nosso, o que é o mérito de Deus, o que é primeiro, o que é segundo, nós vamos ver tudo, mas existe, está dizendo, afirmando que existe um princípio de igualdade. Eu só perguntei para o Oswaldo se esse princípio de igualdade que a rege, pode ser comparado com aquela passagem bíblica. Só perguntei se pode ser comparado. Eu acho que a Vânia não fiz afirmação. Não, eu entendi. Eu estou também, desculpa se eu não estou sabendo me colocar, eu estou só respondendo no sentido que se a gente continuar lendo, eu acho que não cabe essa tua passagem aí. Sim, ela está fora do contexto. Então, vamos... É isso que eu quis dizer, desculpa aí. Entendi. Vamos continuar lendo, então. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, que é da justiça, né? Não há mérito da parte do homem. Entre ele e nós, Deus e nós, a diferença é infinita. Então, não existe mérito. Nada que a gente possa fazer vai agradar né? Pois dele tudo recebemos. Dele que é o nosso Criador. Ou seja, diante de Deus, ninguém tem mérito, né? Não existe mérito. É isso que aqui diz. Enfim. O mérito do homem diante de Deus, na vida cristã, provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. Ou seja, o mérito do homem diante de Deus vem do próprio Deus, certo, gente? Okay? Não há mérito. Porque esta foi a vontade de Deus, pela livre vontade que Deus tem. Ele quis nos dar esse mérito. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar. Isso é importante. Nesse mérito, a ação paternal de Deus vem em primeiro lugar, por seu impulso, e o livre agir do homem. E, em segundo lugar, colaborando com ele, de sorte que os méritos das boas obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiramente, e só em segundo lugar ao fiel. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo, nas inspirações e do auxílio do Espírito Santo. Acho que a gente podia partilhar um pouco isto daqui. Eu entendo claramente que ele ordena muito claro. Então, o Martin fez uma obra boa, né? O Martin fez uma obra boa, não contou para ninguém, foi humilde na situação dele. Existe um primeiro mérito que é de Deus, que é a graça de Deus sob o Martin. Na realidade, o mérito sempre vai estar relacionado a Deus. E o primeiro mérito, ele vem diretamente de Deus. Então, o Martin fez aquilo lá por causa de Deus. Porque não é a índole dele, não é normal dele. Ele é igual o Oswaldo, ele é egoísta. Ele quer as coisas para ele quer fazer do jeito dele. Se ele fez aquilo, é porque Deus o iluminou de alguma forma. E a segunda virtude do mérito, então, a primeira é a ação de Deus. E a segunda é a adesão dele à graça de Deus. Então, existe um mérito do Martin? Existe, né? Que é a adesão dele à vontade de Deus, à graça de Deus. Então, na realidade, ambos os méritos, eles são de Deus, né?
mas exige a colaboração do homem naquilo que está sendo realizado ou feito. Alguém gostaria de dar a sua participação? Por favor. Se quiserem vir com alguma luz sobre tudo isso. Vânia? Ô, Jair, então, se você lê desse jeito aí, então vamos entender assim, lembra que nós estamos em Cristo? Então, talvez complementa o que você está falando agora, porque ele fala assim, que é tudo pela ação de Cristo. Então, essa inspiração vem pela graça de Deus e a gente coopera com a graça de Deus, entendeu? Então, tudo que a gente recebe vem de Deus, mas depende da gente cooperar. Então, aí tem essa passagem que você falou. De repente, Deus me deu um monte de coisa e eu não cooperei com a graça dele. Mas não, aí assim, eu atribuo a justiça dele, né? Não, é um pouco diferente, um pouco diferente. Se a gente leu 2007 ou 2008 junto, nós vamos entender que isso aí já basta. Isso aí já basta para a nossa vida inteira. Certo? O que é isso aí, Jair, que você fala? O que é isso? Olha, se você leu 2007, 2008, isso já é muito grande para nós. Já está, assim, perfeito, entendido. A minha pergunta não é sobre esse aspecto, porque esse aspecto ele é cabal, ele está bem definido. O princípio da igualdade que eu tentei entender, entendeu? Só isso. Eu fiz a pergunta para poder entender o que é o princípio de igualdade que a rege. Então, acho que a regência do mérito se relaciona com a virtude da justiça, certo? Em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Eu só perguntei para me entender e não fiz afirmação, fiz pergunta como eu devo entender o princípio da igualdade que a rege. Eu quero mais entender do que afirmar nada, não estou afirmando nada. O 2009 responde, o 2009 e depois o 2012 responde esse princípio da igualdade, Jair. O que é o princípio da igualdade? Vamos lá. A adoção filial é tornar-se filho adotivo, certo? A adoção filial, tornando-se participante por graça da natureza divina, pode conferir-nos segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. Esse é a beleza, está aí. Aí, ó. Então, qual é o princípio da igualdade? Aqui eu enxergo que o aprender, o abrir o nosso peito à graça de Deus é o primeiro mérito, certo? Somos chamados a ser filho de Deus. É quando você abre para o Espírito Santo Quando você falou o exemplo, o Martin fez alguma coisa boa, que é raro, mas ele fez uma coisa boa, para ele ter feito alguma coisa boa, ele aprendeu que aquilo é bom. O fato dele aprender aquilo bom, ou seja, dele abrir o peito dele para a função do Espírito Santo, é o primeiro mérito. Tá? Aí depois tem a segunda parte do mérito, que é a coisa boa que provoca alguma coisa no mundo ao seu redor. Né? Que é a ação. Sim. Então, ó, a adoção filial, ela já nos torna todos iguais como filhos de Deus. Vamos continuar agora. Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor, que nos torna co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida na vida eterna. Ou seja, se eu sou filho, eu sou herdeiro, né? Então, a graça de Deus, ela nos dá a filiação e nos dá a herança em Cristo Jesus, porque eu sou herdeiro por Cristo. Então, vamos continuar. Os méritos de nossas boas obras são dons da bondade divina. Então, os méritos das nossas boas obras,
são dons da bondade divina. A graça veio primeiro. Agora se entrega aquilo que é devido. Os méritos são dons de Deus. Então, quando nós estamos falando em méritos aqui, nós estamos falando em tudo aquilo que nos torna merecedores dessa herança de Deus, do reino de Deus, de sermos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, tudo está relacionado com aqueles capítulos que nós vimos anteriormente, com a graça e com fazermos parte da justificação. Então, somos justificados e pela graça nós fazemos parte desta herança e os méritos vêm dos próprios dons que são manifestos em nós, os dons de Deus manifestos em nós. Existe um mérito, sim, mas não é nosso. Existe um mérito naquele ato do Martin, sim, mas não é dele, é de Deus. Como a iniciativa pertence a Deus, na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira. Ninguém pode merecer a graça primeira. Na origem da conversão, do perdão e da justificação. Ou seja, não existe autorredenção. Certo, gente? Ok? A graça primeira é aquela que nos leva a Deus, né? Não existe nada que nos leve a Deus a não ser a graça que nos foi dada em Jesus Cristo, na cruz. Certo? Então, não existe autorredenção. Sob a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos, em seguida, merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis na nossa santificação, no crescimento da graça e da caridade, e também para ganhar a vida eterna. Ou seja, os méritos poderão surgir, mas vai ser sob a moção de dois pontos que ele fala aqui: a graça do Espírito Santo e a caridade, o amor, né? A partir daí, nós poderemos começar a receber. Os próprios bens temporais, aqui é muito legal, os próprios bens temporais, como saúde, amizade, salário, emprego, né? Podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. O que significa isso? Essas graças e esses bens são o objeto de nossa oração cristã. Olha que legal, galera, né? Jesus não nos disse: pedi e receberei, bater e abrir-se-vos-á, buscai e encontrarei, né? Por quê? Porque quem busca, encontra, quem bate, abre, né? Quem pede, recebe. Então, a oração, nesse aspecto, ela é uma súplica, né? O filho pede para o pai: pai, quero uma bala. Nós somos filho. Pai, quero saúde. Pai, quero isso. Pai, quero... Mas só que cabe a Deus, né? Pode ser merecido segundo a sabedoria divina de Deus. Cabe a Deus ver se vai distribuir ou não aquilo. Então, aqui explicita muito claramente a necessidade da nossa relação com Deus e a nossa relação no mérito. Então, eu preciso rezar para receber as coisas? É uma pergunta capciosa, hein? Bruna, eu preciso rezar para receber as coisas? Acho que não. Não necessariamente. Acho que
a graça de Deus, Deus é tão misericordioso que não necessariamente. Mas está falando o contrário aqui, Bruno. Exatamente. Aqui está falando, Bruna, que existe um mérito. Mérito. Eu preciso merecer para receber. Mas o mérito não é de Deus, então aonde vem o meu merecimento? O meu merecimento está apenas em pedir. Mas a graça, eu fico pensando que existem graças que a gente nem sabe que precisa. Sim, com certeza, né? Deus faz nascer o sol sobre os bons, sobre os maus, os maus pesam, né? Então, existe uma série de coisas que acontecem que Deus ele já derrama sobre todos, né? Há uma palavra que diz, mas Deus conhece tudo do seu interior, né? Então, quando Jesus nos ensina a orar, diz assim, Deus conhece tudo, né? Não multipliquei as palavras, porque Deus sabe das suas necessidades. Porém, Deus quer um relacionamento com você. E aqui está muito claro que Ele quer que você interceda, inspirado, moção do Espírito Santo, podemos em seguida merecer para nós mesmos, ou seja, pedindo, ou para os outros, as graças úteis à nossa santificação, ao crescimento da graça e da caridade, e também para ganharmos a vida eterna. Então, é uma oração, é algo que nós devemos pedir, porque está escrito aqui. Jair, mas, Osvaldo... Só um minutinho, Bruna. Fala, Jair. O 2009, as primeiras linhas, ajuda a compreender. A adoção filial, tornando-nos participantes por graça da natureza divina, pode conferir-nos, segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. Sim, mérito de filho de Deus. Ele que deu, certo? Pela justiça gratuita de Deus. Sim. Então, você pode obter o mérito por essa justiça gratuita. Sim, desde que seus pedidos estejam inseridos dentro dessa justiça, certo, Bruna? Então, eu não consegui entender ainda não, porque... Será que assim, a oração que ele está falando, ele não está se referindo, porque, por exemplo, ir à missa, a celebração da missa é uma ação de graça, tipo, nós estamos indo lá para agradecer tudo que nós temos e somos e que vem tudo dele. Aqui, talvez, porque assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, os próprios bens temporais, como a saúde e a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina, quer dizer, vem de Deus. Essas graças, esses bens, são objeto da oração cristã. Então, eu sinto assim, Bruna, não é que para você ter saúde, você tem que estar rezando o tempo inteiro, mas você tem que dar graças que você tem a saúde, enxergar a saúde como uma graça. E, ao mesmo tempo, como Cristo é um intercessor, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós também temos que nos unir em oração pela saúde, pelas graças que a gente quer para aqueles que estão ao nosso redor, entendeu? Então, por que a gente reza pelos doentes? Para dar a graça da saúde, entendeu? Mais ou menos assim que eu estou... Sim, pelos moribundos, né? Pelos enfermos, aqueles que padecem por dificuldades. Eu ainda não consegui entender, porque aqui fala, ninguém pode merecer a graça primeira, na origem da conversão. Ou seja, o que a Vânia está falando, para mim, é um passo para frente. É um passo para frente. O que é a graça primeira, Bruna? Não sei se ficou claro. É a ação de Deus. É a ação de Deus aqui. A graça primeira é aquela que nos torna filhos de Deus, né? Eu estou querendo voltar lá atrás. Depois que eu me tornei filho de Deus, sim, eu tenho esse entendimento
E fica claro a questão da oração, do ser parte da experiência, desse contato com Cristo e essa vida de oração. Agora, e em relação às pessoas que não chegaram ainda nesse passo, existe a graça de Deus que ocorre para que essas pessoas reconheçam-se filhos de Deus. Porque se a gente falar, se você não pede, você não recebe a graça, então o que acontece com essas pessoas? Que nem sabem que precisam da graça. Não sabem, mas eles só vão saber que precisam da graça pela própria graça de Deus, Bruna. Uhum. Não, eu concordo, é o que está escrito aqui, mas eles não vão pedir necessariamente. Não, mas nós podemos pedir por eles, né? A gente pode pedir pelos nossos... A gente reza pelos nossos filhos cabeçudos, né? Uhum. A gente reza pelos parentes. Isso. Eu quero falar também, o Marco quer falar, então deixa o Marco falar, mas eu queria falar a ambiguidade que eu enxergo aí. Fala aí, Marco. Eu acho que a gente, para entender como a graça funciona, na verdade, temos que voltar 1 ou 2 aulas atrás, onde a gente fala de graça, justificação, porque lá diz exatamente como é a nossa conversão, como o Espírito Santo entra em nós. É de lá que vem a justificação e tudo mais. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, nós já discutimos atrás. É verdade. Na justificação e na graça, Bruna, a gente vê esse processo, como que vai ocorrer esse processo da transformação. E o que nós podemos fazer hoje o que nós estamos vendo hoje qual é o nosso mérito, ou seja, qual é a nossa parte nisso tudo, né? Qual é a nossa parte nisso tudo, né? Em primeiro lugar, a nossa parte nisso tudo é anunciar, né? Anunciar a Cristo, anunciar o reino de Deus, anunciar a conversão, anunciar a graça, mas sabido que não existe mérito nosso se a pessoa se converter, porque foi a graça de Deus. Mas se eu não tivesse lá, não teria o segundo mérito, que é, através de mim, a pessoa ter se convertido, mas não por meu mérito, porque é o Espírito Santo agindo em mim também. Então, ele age primeiramente na pessoa, mas ele vai agir também em segundo plano naquele que está orando por ela. Não, eu não tenho dúvida. A minha questão não é em relação a nada que foi falado até agora. A minha questão é como fica essa parte de... na hora que você falou, a primeira virtude do mérito é a graça de Deus, isso fez todo sentido para mim. E é nesse ponto que, nesse 2010 aqui, eu achei que... Mas, enfim, pode continuar, que eu acho que... A Vânia queria participar também. Não, eu entendo o que a Bruna está falando, assim, porque... Então, voltando na frase, os próprios bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina, né? E se a gente aprende que Deus é amor, entendeu? E que Ele quer o bem e que nós todos somos filhos dele, né? Então, assim, por que existe tanta coisa ruim, né? Então, a doença, a miséria, a pobreza, sei lá. Porque eu estou pensando, ler essa frase e uma pessoa que não é convertida, tá? Assim, então, Deus é esse tipo de pessoa que ele vai ver para quem ele dá, o que não dá? E não é isso, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que a Bruna hoje questionou, entendeu? Porque Deus, ele nos ama, a gente pode estar fazendo tudo errado, ele vai dar a graça, ele vai agir para um jeito essa pessoa poder voltar para ele, mas até ela voltar e ter a compreensão disso, entendeu? Ela continua recebendo a graça dele. Deus toca na gente. Exatamente. Deus toca na gente o tempo todo e tenta chamar a gente para a conversão, o tempo todo. Mas veja, nós estamos falando tudo a mesma coisa. Vânia, você descreveu perfeitamente. Eu não estou questionando que Deus toca na gente, eu estou querendo dizer assim, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Termina com ele também.
Oswaldo, deixa eu contribuir com a Bruna aí. Bruna, você citou 2010, ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeiro. O que eu entendi desse texto é o seguinte, a Marisa fez uma grande oração, convocou a comunidade para rezar por você. Você estava com uma doença e você recebeu uma graça. A primeira graça é de Deus, depois da Marisa de ter acolhido a graça de Deus e orado por você. Isso aí parece que está até, assim, todo mundo está entendendo a mesma coisa, certo? Primeiro, temos que render graças a Deus, depois, Marisa, obrigado aí, Marisa, pelas suas orações, ok? Mas, Bruna, se tiver mais perguntas, faz que as perguntas ajudam aí. A questão, acho que a gente está falando um em cima do outro, acho que é isso mesmo. O meu ponto é, tudo começa com Deus. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sou convertida e Deus constantemente me toca, eu ainda tenho, existe o caminho onde eu ainda não me converta, ou ainda não consigo enxergar a ação de Deus na minha vida. Então, vamos usando um exemplo aqui, a Marisa vai e reza por mim. Eu ainda não estou convencida, entendeu? Então, assim, nesse caso, nessa situação, essa pessoa é a graça de Deus, é Deus ali trabalhando através da Marisa ou alguém, para que essa pessoa chegue ao ponto onde ela tenha esse entendimento de pedir essa ação de Deus por ele mesmo. Entender que Deus está presente em todos os momentos e Deus provém a graça, mas é só isso, eu não quis causar polêmica, não, eu só quis colocar o meu ponto aqui. Fique bem à vontade. Eu acho importante a gente conversar. Não, a única... Nós compartilhávamos, eu, Martin e Jair. A vantagem deste grupo nosso de partilha é justamente os diversos pontos de visão de cada um, né? Gente, tem cursos bem melhores na internet que nós conversamos, mas você senta e assiste, né? Aqui, a vantagem nossa é nós conversarmos, né? Nós dialogarmos, nós trocarmos ideias, né? Então, não é ficar ouvindo de uma maneira apenas, né? Ouvindo. Não é isso. Ok, Bruno? 11, vamos para 11? Vamos lá. A caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. A caridade de Cristo. A graça, unindo-nos a Cristo com um amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural de nossos atos e, por conseguinte, seu mérito de nossos atos diante de Deus, como também diante dos homens. Os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram a pura graça. Então, o que está nos dizendo aqui? A base de tudo é o amor a Cristo, a caridade de Cristo em nós, ela que vai realizar todos os méritos que existem em nossa vida. E a partir disso, eu unido com esta graça, vivendo esse amor ativo, não é um amor assim a distante, eu gosto dele, não, é um amor ativo, é um amor diário, é um amor hora a hora, minuto a minuto, coração latente. Esse amor assegura a qualidade sobrenatural dos nossos atos. Olha que é muito legal isso. Então, é Deus agindo, não de uma maneira natural, é sobrenatural, e todos os santos tinham a plena consciência de que o que eles faziam de bom era mérito de Deus. Mas assim, aqui eu queria voltar com vocês àquela primeira frase agora. É possível? A primeira frase que está lá no 2006. Agora a gente pode conversar sobre essa frase. Olha lá. Diz assim:
Na Assembleia dos Santos, então, ó, Bruna, já significa que estão falando dos santos já, dos escolhidos, ok? Então, na Assembleia dos Santos, aqueles que têm uma vida, vós sois glorificados, né? A própria graça, quando é elevada ao céu, é a glória, né? Há um teólogo que diz, né? Qual é a diferença de glória e graça? Ele diz assim, ó, glória é no céu, graça é na terra. Entendeu? Depende de onde que ela está, né? Mas então, a graça aqui na terra, né, é a presença gloriosa de Deus na nossa vida, né? E quando na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados, vós estão cheios de graça. E coroando os méritos, ou seja, os méritos foram dados por Cristo, né? Então, quando nós lemos agora, nós entendemos que vós sois glorificados por Deus, pela graça, coroando os seus méritos. Méritos de quem? De Deus, por Cristo. Exaltais os vossos próprios dons. Dons de quem? De Deus. Aonde? Na minha vida. Não são os dons dos outros, não é exaltando os dons da Vânia, não, é exaltando os dons que estão na vida do Oswaldo. Mas esses dons que estão na vida do Oswaldo não são méritos do Oswaldo, é mérito de Deus. Então, eu posso exaltá-los sem me orgulhar deles. Eu posso me exaltar estes dons em mim, aliás, na minha vida, porque não são meus, são dons de Deus. Então, esta frase, depois desse estudo, a gente consegue compreender que tudo é de Deus, a glória é de Deus, os méritos são de Deus e os dons são de Deus. Ok, gente? Beleza? Último parágrafo. Após o exílio, essas letrinhas são de Santa Teresa do Menino Jesus, né? Ela diz assim, Santa Teresa do Menino Jesus: após o exílio terrestre, espero ir deleitar-me de vós na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar somente para o vosso amor. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a posse eterna de vós mesmo. É muito forte isso. Por quê? Porque Santa Teresinha, ela fala aqui do seu nada, né? Ela diz explicitamente, né? Que ela, exilada na terra que ela está, ela espera deleitar-se em Deus no céu, mas ela não quer acumular méritos para o céu. Por que que ela não quer acumular méritos? Quem tem muito mérito normalmente não é orgulhoso, gente, né?
quando a gente atribui a si mesmo méritos, nós não nos tornamos soberbos? Hã? Oswaldo, Pode falar. é por isso que existe o catecismo da Igreja Católica. Vai ensinar você a não dar para você mesmo mérito. Não se ensoberbar. Né? Não fazeis mais do que a obrigação, servo inútil e infiel. Né? Então, e ela põe bem claramente, quero trabalhar não para adquirir méritos. Eu quero adquirir mérito para ser, né, para chegar no céu, eu quero fazer obras boas, tenho que fazer isso, mas eu quero trabalhar somente por vosso amor. Gente, isso aqui é muito perfeito, né? Oswaldo, Oswaldinho, um ensinamento bom assim, para a gente trazer para a nossa vida cotidiana de Santa Teresa é desejar chegar no céu de mãos vazias. De mãos vazias, é. Mas aí, qual é a confiança dela? Ela está chegando sem nada. Qual é a confiança dela? Tudo que eu fiz por amor e pela graça de Deus. Ela confia no amor de Deus, né? Ela vive o amor de Deus e ela confia plenamente no amor de Deus, né? E sabe que Deus é tudo gratuito, que toda graça vem dele e que tudo é dele, que qualquer obra que ela mostrasse seria manchada aos olhos de Deus, porque não valeria nada, né? Seria imperfeita, né? Mas ela realizou tudo com amor. E as mãos vazias, elas não são uma simulação de pobreza, né? Não sou rico, não tenho nada, sou pobre, né? Ou seja, Oswaldo, pobreza. Oswaldo, as mãos vazias dizendo assim, olha, eu não fiz nada. Tudo que fez foi o Espírito Santo. Foi o senhor que fez. Fala, Vânia. Eu queria... Duas coisas eu queria falar. Quando você volta naquela frase lá, que abre essa história do mérito, eu tentei googar aqui, que é um escrito de Santo Agostinho, esse negócio que é do primeiro prefácio dos Santos. Mas Sim. eu não achei. Mas então, eu queria colocar a minha impressão dessa frase. Então, fala assim, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados, e coroando seus méritos, exaltai os vossos próprios dons. Então, assim, é só uma sugestão, sei lá, um jeito que eu enxergo essa frase, e aí vocês me ajudam se eu estou errado. Quando a gente é convidado para ser santo aqui nessa terra, tá? E aqui nessa terra nós vamos ter sempre o sofrimento, nós vamos ter o que ela fala, Santa Teresinha aqui, ó, ela fala, todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos, porque nós não somos perfeitos. Então, a gente pode fazer, sempre a gente não será perfeito, mas nós temos que buscar a santidade. Aí fala assim a frase, na Assembleia dos Santos, quer dizer, eu já cheguei lá, eu não estou mais vivendo aqui, eu não estou mais morando aqui. Tá? Vós sois glorificados. Deus, porque eu não vou ser glorificada aqui com nada, aquilo que você falou. Aqui tem a graça, não tem a glória. E coroando os seus méritos, quer dizer, aí Deus vai dar a justiça, conforme a virtude da justiça, aquilo que Ele quiser para mim, e Ele vai exaltar os meus dons, porque eu, como santo, vou conseguir fazer muito mais coisa lá do que eu fiz aqui. Então, assim, não sou eu que vou estar exaltando os meus dons. É por eu ser santo, sabe? Por eu ter chegado à santidade, eu vou ser glorificado, vou ser coroado e os meus dons serão exaltados, porque eu vou conseguir fazer muito mais. Então, perde essa conotação do que você está falando, que daí eu vou... Não é isso, entendeu?
eu vivendo na Terra, eu posso muito querer ser santa, mas quantos os santos tinham noite de escuridão, quantos que... Entendeu? Assim, porque essa conversão vai ser até o último dia, entendeu? Sim. Agora, lá, se eu cheguei lá, né? Se eu conseguir chegar lá, aí é diferente, entendeu? Então, é nesse sentido. E Santa Teresinha, ela tinha um amor tão grande por Jesus, que ela queria fazer tudo por ele, para ele e nele. E quando a gente faz a consagração à Nossa Senhora, é pedido para a gente entregar tudo que a gente faz, nossos sacrifícios, para ela, e chegar de mão vazia no céu, do jeito que está escrito aqui. Então, aqui, deixa eu te falar, que pelo que eu entendi, quando falo assim, eu fui modificando algumas coisas, assim, voltando a primeira para a frase lá do norte. Legal. Na Assembleia dos Santos, por meu reconhecimento de que tudo que eu fiz, isso daí está bem claro lá, quando a gente vai no final do 2011, onde os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça. Então, na Assembleia dos Santos, quando eu falo vós sois glorificado, é reconhecimento dos santos que Deus é glorificado, coroando os seus méritos, coroando os méritos de Deus, que ele define, ele coloca, exaltai vossos próprios dons. É o reconhecimento de Deus na definição e colocação dos méritos. É verdade. Olha que maravilha, que riqueza, quanta coisa. Então, se a gente tirar o vós e colocar Deus, tirar os seus e colocar Deus, Sim. E os vós colocar Deus, Isso. Para mim faz todo sentido. Exatamente. Exatamente. A hora que eu chego na minha santificação a essa pura conclusão, que está lá no 2011, na última linha do 2011. Sim. Que na realidade é aquilo que nós festejamos, é toda a glória para Deus, né? E é dele, né? Ele que todo vem mérito dele, de Deus e é dele. O mérito que vem dele E todo dom também vem dele. O mérito nosso está na nossa adesão à vontade de Deus. Então, os dons são realizados através de nós, mas não são nossos. Né? Os dons são dons do Espírito Santo de Deus. Eu também corroboro mais com essa sua visão, Rogério. Eu acho que a do Rogério, Vânia, eu acho que está bem consolidada, tá? Eu acho que valeria a pena, se eu puder, eu vou buscar, porque está escrito Prefácio dos Santos 1, citando o doutor da graça, entendeu? O doutor da graça é Deus mesmo, entendeu? Sim, exatamente. Dito por Santo Agostinho. Então, valeria a pena ler o contexto disso tudo. Maravilha. Rogério... Oswaldo. Obrigado pela participação. Oswaldinho, eu gostaria de fazer um apêndice no que a Vânia falou, mais para a gente ganhar comparação, mais para a gente ganhar identificação do que nós estamos falando. A Igreja, nós consideramos ela soberana, sábia, santa. Se ela concede a nós, fiéis, a devoção a certos santos, a veneração, não a adoração, a veneração a certos santos, aos santos, né? Nós veneramos São Benedito, nós veneramos São Lourenço, etc. e tal. E não seria esses, pela graça de Deus, essa benfeitoria, essa obra daquele santo que foi... Porque quando ele vai na Assembleia do Santo, ele já está definido. Ele já morreu e já está definido. A Igreja, pelo cânon, já o considerou santo. Ok? Isso aí corrobora com o que a Vânia falou. Sim. Certo? Então, na Assembleia dos Santos, nós somos glorificados. Por quê? Deus vai glorificar os santos, né? E a Igreja Católica identifica. Eu acho que a interpretação do Rogério está mais dentro, tá? Então,
Então, vamos deixar isso um adendo para a próxima aula, a gente está fechando esse assunto. Tem uma coisa aqui que eu queria acrescentar. Eu estou com Fala. o Catecismo da Igreja Católica ou do Vaticano em português de Portugal. E ele, quando fala em vós, ele Lê pra fala gente, vós lê pra com gente. letra maiúscula, tá? Então, o que o Rogério falou tá certinho. O Eu acho vós que não é vós, vocês. É vós, é Deus. é vós, Depois, Deus. então você vê assim, o 2011 começa assim: a caridade de Cristo é em nós a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. Esse já muda o contexto do que vocês estão lendo, que não tem no Catecismo da Igreja Católica da versão em português. Quando vem a frase embaixo, ele fala assim: depois do exílio da terra, espero ir gozar de vós na pátria. De vós, V maiúsculo, é Deus na pátria. Mas quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar só por vosso amor, amor de todos, né? Na noite dessa vida, aparecerei diante de vós, de novo, de Deus, okay? Com as mãos vazias, pois não vos peço de novo a Deus, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me com a vossa própria justiça e receber o vosso amor, que é o de Deus, né? A posse eterna de vós mesmo, de Deus, de vós mesmo, de Deus. Ok? Então ele está falando assim: eu quero receber de você, Deus, os méritos, e tudo que eu fiz é teu, você fez através de mim. A diferença está na tradução, e na tradução aqui você vê direitinho, ele põe letra maiúscula, é Deus, não é nós. Faz toda a diferença a gente botar um V maiúsculo. O Rogério foi inspirado. Espírito Santo achou no Rogério. É a barba dele. Esse voz muda tudo, né, Marcos? Esse voz aí muda tudo, né? Está mais com a letra maiúscula, aqui no nosso está com a letra minúscula. É. E os seus Então, acho que uma proposta boa era a gente adquirir esse catecismo, né? Esse a gente não adquire, a gente entra na internet, escreve Catecismo da Igreja Católica Vaticano. Ele, pumba, ele sai. Ô, Mark, posso fazer uma pergunta, Mark? O Mark? Fala, Jair. Quando você diz em V maiúsculo, vós sois, é isso? Né? É. Só que o glorificado está no plural. Vós também é plural, né? Sois também é plural. Senão falaria você é. Então, é concordância. Eu não. O meu glorificado está no singular. E realmente, quando eu li quando o Oswaldo leu a primeira vez, me fez o sentido que o Rogério falou. Esse vós sois glorificado. Opa, vós e o glorificado no singular, então é Deus. Aí fez o sentido que o Rogério falou. Meu está no singular também. O meu também, está no singular. Olha só. Tá com Olha a diferença que faz, olha a diferença no entendimento. Isso que aí, Jair. Tira o Sinho aí, Jair. Bota Esse Glória. meu é o mais atualizado. Esse Nossa, por exemplo, um pouco de... a caridade de Cristo é em nós. Aqui não está isso. Aqui está a caridade de Cristo em nós constitui. Eles já... E aí isso já muda. Por exemplo, o 211, o comecinho é toda... A caridade de Cristo é em nós a fonte de todos os nossos méritos. O meu aqui é de 2017, tá? Só para saber, 2017. E o meu aqui dentro é exatamente o Vaticano. Deixa eu pegar a minha edição mais nova aqui. Olha aqui. Isso daqui é direto, olha, eu estou pegando o Vaticano direto, tá? É que você vê, ó. A caridade de Cristo é ou é aqui dentro que faz toda a diferença. É. Tá vendo? Aí escreve aí em cima, onde a gente não tem, bota um é. Já botei um é aqui. Ô, Martins, roda para cima aí para nós ver aquela frase lá como que está aí. Qual delas é? A primeira. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos. Aqui é difícil de saber, porque o vós é a primeira palavra, né? Coroais o seu mérito, coroais o vosso próprio. Está relacionado ao vosso primeiro, tá certo.
Que legal. Ai, que bom. Graças a Deus que vocês estão juntos. Senão eu já tinha errado. É as barbas do, é a barba do Rogério. Ó, essa barba de profeta está funcionando. Barba ruiva. Eu sou só um mero ignorante aqui, tentando chegar a uma conclusão. Marta, Ai, que tem uma edição mais nova aqui, ó. Vamos ver o que ela fala. Vamos para o 2012 agora, gente. Vamos lá. Entrar em a santidade cristã, senão não vai dar para finalizar a santidade cristã hoje. É. Vamos lá? Yeah. 2012. Giovana, está dando para acompanhar? E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem de seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou. E os que chamou também os justificou. E os que os justificou também os glorificou. Romanos 8, 28. É maravilhoso, porque aqui ele fala das 4 etapas, né? Eu acho fantástico. Então, predestinação, chamamento, justificação e glorificação. As 4 etapas. Nossa. Então, a predestinação, ela depende de nós ou de Deus? Vem antes de nós. Deus. Vem antes de nós. É só de Deus, né? Ah. É Deus que escolhe, né? Não foste vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi, né? Pai, vos dou graças porque não perdeste nenhum daqueles que vós me destes. Jesus está falando dos discípulos. Então, é Deus que escolhe, é Deus que predestina, né? E é Deus que move o coração pela graça para que ele comece a turbilhar, a ter acesso a essa graça. E a quem ele predestinou, ele chama. É outra fase. Esse chamado depende de nós ou de Deus? Só de Deus também. O chamado é de Deus, né? A resposta ao chamado, ela já está em justificação, né? Então, Deus predestina, Deus chama, a gente só começa a entrar na terceira etapa. E na quarta a gente também não participa, que é a glorificação, né? Porque é Ele que nos dá a graça, né? Então, a gente só entra na terceira etapa, que é a justificação, né? Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, 48. Alguém quer fazer uma partilha? Eu vou beber uma aguinha só. Está raspando aqui. Jair. Eu tinha até grifado aqui, Oswaldo, esses 4 fases, né? Deus predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou por Jesus Cristo e também Deus há de nos glorificar, certo? Quando fala glorificou, teria os santos já. Nesses 4 aí a gente dá para enxergar toda a retórica do mérito. Sim. Está tudo aí dentro, desses 4 aí.
Sim. O chamamento, não esse chamamento que é o terceiro, ou o segundo, o chamamento da nossa inteligência, do nosso entendimento, é esse que nós debatemos agora há pouco. É estar 100% ciente que tudo vem da graça de Deus. E tirar o nosso, mesmo que seja pouco, o nosso orgulho. Porque é aquilo que o Rogério falou. A mancha, a Vânia também falou. A Santa Teresinha também falou, né? Toda a nossa justiça tem manchas aos vossos olhos. Então, reconhecer isso, e Santa Teresa falou, a Vânia também citou, o Rogério também citou, isso aí é o que importa para nós. Isso é que importa para nós. Porque o texto ele é grande, mas ele acaba tendo pontos que a gente tem que se firmar para não interpretar errado depois as outras coisas e a própria vida. Né? Para mim, o ponto que fica importante aqui é o 2013. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos. Agora, cabe o nosso mérito está na nossa adesão à vontade de Deus. Mas todos são chamados. Sim. Pode-se dizer, então, que o livre-arbítrio, a hora que a gente escolhe se a gente quer ou não seguir, está tanto na justificação como no que a Bruna acabou de falar. Esse é o único ponto que a gente toca. Acabou de falar, está na justificação. Exato, é nesse ponto que nós, como humanos, conseguimos influenciar alguma coisa, dizendo não para Deus, ou seja, negando a justificação, aí voltando para trás, né, voltando, não sendo mais santo, ou decidindo ser santo, dizendo sim pela justificação, indo no caminho de Deus. É aí que tem a diferença entre o ser santo, ou tentar ser santo, né? Porque tem mais coisa que pode fazer a gente ser santo ou não, né? Ser santo ou não. É aí que o ser humano tem alguma influência. É aí que ele, pelo seu próprio livre-arbítrio, pode dizer não a Deus. E se ele dizer não a Deus, ele cai lá para trás de novo. Sem dúvida. Para mim, ainda a ação de Deus na predestinação, no chamado, é só na etapa da justificação que a gente tem algum mérito. Isso. Sobre a adesão da vontade de Deus. Mas todos são chamados a essa plenitude na vida cristã. É o que está aqui no 2013. Para mim, é a resposta que eu estava buscando desde o início da aula. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, não é isso? Escolhidos, Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu só escolhidos. queria um comentário no caso da Bruna, porque ela está enfatizando bastante se todos são chamados. Qual é a especificação quando você fala todos, Bruna? Não, é que não existe, volta na questão da graça e a misericórdia de Deus. Não existe uma divisão nisso, para mim. Até aqui, todos os fiéis cristãos são chamados. Existe uma predestinação e um chamado. Você fala, não existe uma predileção, né? Exato. Não tem os prediletos de Deus, né? Nós somos tão pequenos, e Deus ama a gente de maneira tão grandiosa, que Ele chama a todos, independente da sua ação no início. É lógico que você evolui nas etapas aqui do mérito, de acordo com a sua adesão à vontade de Deus, mas todos são chamados. Deus não tem essa predileção. É o meu ponto desde o início da aula. Foi o que você buscou lá no início. Agora eu também estou entendendo o que você falou lá no começo. Bruna, isso está lá em Gênesis, 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí já tem o desenho do que é para todos, né? Agora, olha só, João 3, capítulo 16. João 3, capítulo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Bruna, existe o chamado é para todos. A santidade é para todos,
Mas quem que vai se apropriar dela? Quem crer. Uhum. Agora- Mas está claro, Oswaldo. A questão para mim era a gente voltar ao ponto onde a misericórdia de Deus se estende a todos. A adesão à vontade de Deus é outra coisa. A todos. Mas, todos vão ser salvos? não. 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 Por opção própria, né? Exato. Aqui tem uma coisa que é interessante a gente começar a enxergar. Fala justamente um detalhe: crer em Cristo, os cristãos. Então você aqui começa a ver uma coisa que muita gente, por exemplo, hoje diz, os que não são cristãos dizem, o importante é ser bom, né? Eu acredito na natureza, não sei o que mais, né? Jesus Cristo foi um humano. Sim. Pedra de tropeço. Você está saindo fora do caminho. É a mesma turma que fala que igreja não salva ninguém, né? Religião não salva ninguém. É a mesma turma, né? Mas, assim, nós temos a graça. É graça, gente. Não é mérito nosso, né? Não é mérito nosso estarmos aqui hoje reunidos, né? Não é pela perseverança, nossa, como são perseverantes, nossa, como eles são. Não é mérito, é graça de Deus, né? Pela graça de Deus, nós estamos tendo esse entendimento, né? Mas não é pelo mérito nosso. Porém, nós podemos rezar para que Deus expanda essa graça e faça de nós instrumentos dessa graça para aqueles que ainda não estão aqui, né? De levar o conhecimento. Vamos continuar, gente? Sim. Vânia, quer compartilhar alguma coisa, Vânia? Não. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas. Olha que interessante, recebidas, presta atenção, né? A fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, em tudo, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço ao próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Todos aqueles que deram a vida fazendo desta forma, né, servindo para a glória de Deus, eles são luzeiros para nós, né? São sustentáculos, né? São Francisco, colocado como um pilar para a igreja do mundo inteiro na época que ele viveu, né? É o sustento, né, da igreja. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Então, como que eu estou progredindo na vida? Eu estou indo em direção a Ele ou em direção às realizações seculares, né? É a pergunta que sempre a nossa consciência faz, né? O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa do mistério de Cristo pelos sacramentos. Os sacramentos, os santos mistérios. E nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus nos chama a todos, de novo aí, Bruna. Deus nos chama a todos a esta íntima união com Ele. Mas alguns não têm tempo. Uns estão casando, outros estão fazendo negócio, outros estão se divertindo, outros estão se drogando, outros estão fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Mas Deus chama a todos.
mesmo que as graças especiais e sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidas a apenas alguns, em vista de manifestar o dom gratuito feito a Deus. O caminho da perfeição passa pela cruz. Ah, pronto. Um terço dos católicos já foi embora nessa parte. Entendeu? Eu não estou aqui para sofrer. Marisa, eu já sofro tanto. Agora você vem me falar em cruz, né? Ah, pronto, aí, ó, já foi embora. Já foram para o outro lado. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve aquela palavrinha lá que a gente conversa, ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria, as bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo. Eu achei interessante esse de começo em começo, né? Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que ainda têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Olha a tradução. Aquele que sobe nunca mais para de ir de princípio em princípio, por princípios que não têm fim. Aquele que sobe nunca mais deixa de desejar aquilo que já conhece. E fica mais fácil de entender. Fica. Agora, eu achei interessante esse, progredir de começo em começo. Por quê? Porque vira e mexe, a gente para, né? A gente começa e para, mas não pode começar, parar e não começar de novo. Então, confessou, pecou, confessa de novo. Pecou, confessa de novo. Pecou, confessa de novo. Pecou, não adianta confessar. Aí melou, né? Então, começou, não terminou, começa de novo. Não terminou, começa de novo. Não terminou, começa de novo. Então, de começo em começo. Por começos que não têm fim. Então, Oswaldo, é isso que mais chamou atenção para mim. Por começos que não têm fim. Existe, uma constante caminhada, é uma constante luta e combate e cruz, né? Por começos que não têm fim. Não tem fim. Por isso que Paulo diz assim, ó, o importante não é chegar no ponto, não. O importante é prosseguir decididamente. Uhum. Por quê? Porque não tem fim, né? Não vai. O último dia é só Deus que vai definir, né? E mesmo assim para a vida eterna, né? Mesmo, né? Quando Jesus diz também, perdoai 70 vezes 7, que não é 490, é infinito, né? É infinito. Também para que a gente não se ensoberbeça também, né? Que humanamente, se humanamente você considerar que já chegou ao fim, você já perdeu a batalha. Porque vai ter logo depois um novo começo e não vai ter fim, como a Bruna citou aí. Eu acho que também tem a questão da perfeição. Perfeito só Deus, né? A gente nunca vai chegar ao nível de perfeição, nunca. Primeiro, porque a gente é muito pequeno. Segundo, porque perfeito é só Deus, né? Infinito só Deus também. Nós sempre somos limitados a um tempo, a um espaço, né? A uma ideia. Sim. Os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam justamente a graça da perseverança final
aquela que vai até o fim, né? E a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com a sua graça, em comunhão com Jesus. Olha, boas obras realizadas com a sua graça. Os méritos da obra são de quem? De Deus. De Deus, né? Essa definição ficou muito clara nesse estudo de mérito, né? E isso é muito, né? Então, eu posso realizar boas obras e eu não tenho que me envergonhar de falar que foram feitas boas obras, que eu ajudei. Mas o mérito disso não é meu, é de Deus, né? Então, os méritos não são da igreja, os méritos são de Deus, né? Depois, Deus, na glorificação, poderá até exaltar esses dons, como o Rogério sabiamente nos explicou, né? Quando nós estivermos lá no céu, aí sim esses dons poderão ser exaltados, né? E de alguma forma que Deus que quiser, que nós não sabemos. Onde nós estamos? Observando a mesma regra da vida devida, os fiéis cristãos partilham a feliz esperança daqueles que a misericórdia divina reúne na cidade santa, uma Jerusalém nova que desceu do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa. Essa é a igreja, né? É a imagem da igreja, né? A cidade santa. Oswaldo, o que é essa feliz esperança? Entre aspas, aqui para mim está entre aspas. Feliz esperança. Feliz esperança. Não é a esperança da Jerusalém celeste, da participação no reino de Deus, da vida eterna, da salvação. Eu acredito que seja essa, mas vamos ver. Apocalipse 2. Fala que eu vou abrir aqui o Apocalipse. Oswaldo, no estudo sobre os santos foram santos na esperança, nessa esperança. Ela é feliz esperança exatamente porque os santos se conformaram dessa esperança e viveram a vida dentro dessa esperança, e isso os tornaram santos. Isso fez com que eles conseguissem seguir Jesus ao ponto de ser depois canonizado. É nessa esperança essa feliz esperança que os santos foram santos. A nossa esperança última, né, gente? Aquela esperança, né? Saber responder a qual esperança fosse chamado, né? Para isso tudo que vocês estão fazendo no sábado, fazem na missa, fazem nas orações diárias, né? É a esperança da participação de Cristo, para se tomar posse, Santa Teresa, tomar a posse eterna de vós mesmo. Ou seja, participar eternamente do próprio Deus, né? Eu acho que tem algumas interpretações mesmo, essa feliz esperança, mas eu, por exemplo, a primeira vez que agora eu li, eu interpretei como encontrar Jesus e ver Jesus no dia, né, no juízo final e no nosso juízo final. É a feliz. Eu espero ter eu tenho essa feliz esperança de ver o rosto de Jesus. Misericordioso. O céu, né? O céu. 21:2 diz assim, Apocalipse 21:2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Jerusalém, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Então, é a conclusão geral do Apocalipse. Esse resumo tem alguns parágrafos legal de a gente ver. O 2017 diz assim:
A graça do Espírito Santo nos dá a justiça de Deus. Olha que interessante, né? Então, a justificação vem pela graça do Espírito Santo, né? A justiça de Deus, que se inicia pelo batismo, a paixão e a ressurreição de Cristo. O Espírito nos faz participar da sua vida. Essa é a graça do Espírito Santo. No 2019, a justificação comporta, é aquilo que nós conversamos, a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. O que é a renovação do homem interior? É a vida interior, é a vida que o próprio Espírito dá, né? Então, remissão dos pecados é Deus que faz. Jesus fez. E através do batismo nós somos inseridos. A santificação é o Espírito Santo que faz. E a renovação do homem interior é o Espírito Santo de Deus que realiza. Mas todas elas têm que ter a colaboração da minha livre iniciativa, do meu livre-arbítrio. Então, a justificação é esse processo. No 2023, vou por alguns só porque o tempo nosso já está curto. O 2023 diz assim: a graça santificante é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida. A graça santificante, que é o Espírito Santo, é o dom de Deus, né? Que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-lo do pecado e santificá-los. Então, justificação e graça, né? A graça não existe para que haja justificação e para que haja futura glorificação nossa, né? 2025. Nosso mérito em face de Deus consiste apenas em um livre desígnio de associar o homem à obra de sua graça. Ou seja, nosso mérito é se unir à vontade de Deus, né? À obra de Deus. 2026. A graça do Espírito Santo, em virtude de nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito, segundo a justiça gratuita de Deus. É o que nós vimos anteriormente, só apenas relembrando, né? A caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus. Aquela leitura de Santa Teresa do Menino Jesus deixa claro isso, né? Eu não quero acumular méritos, mas a caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus, né? É o amor a Deus, é a caridade de Cristo em nós que vai ser o único mérito diante da presença de Deus. E para finalizar, lá no 2029, né, é aquela famosa frase que resume tudo o que nós lemos, né? Se alguém quer vir após mim, segue-me, segue-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É sempre deixar a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça sempre em nossa vida. Porque Gozado. é o mérito. Fala, eu achei que você ia falar a 2028. Eu também, Rogério, eu também. Eu falei assim, ele não vai deixar 2028 passar. Não, vamos ler aí, Rogério. Vamos ler aí. Lê aí, Rogério. Vamos lá, Rogério. Lê. Todos os fiéis são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade.
A perfeição cristã só tem um limite: ser ilimitado. Olha, eu passei essa, hein? Aí, ó, mas o Espírito Santo não deixou. Ai, maravilha, viu? Que tá junto, né? A perfeição cristã só tem um limite. Ser Só ilimitado. tem ser ilimitada. Rogério, esse é o checkmate para quem gosta de xadrez, né? Não tem saída, né? Por algum motivo, achei que você ia parar na 2028, porque... Deus não permitiu que eu visse para que... Acho que glória a Deus. Então, esse momento, eu ia falar lá atrás, quando a Bruna estava falando, que o fato de você, hoje, ser fiel aumenta a sua responsabilidade, assim, infinitamente. Porque a partir do momento que você crê, você é chamado, tá? À plenitude da vida cristã. Então, a conscientização que você tem, ela só vem a partir do momento que você crê, que você está dentro da sua religiosidade. E isso cria uma responsabilidade muito grande para você. Entendeu? Quando a gente fala todos são chamados, que eu até perguntei para a Bruna falar especificamente, é assim, existe uma maior, quando se você voltar lá, que você fala que todos os fiéis cristãos são chamados. Então, a partir do momento que você crê, que você é fiel, vem essa carga de responsabilidade em cima de você. Entendeu? Sim. Achei interessante isso. A quem muito é dado, a muito vai ser cobrado. E teve essa redundância aqui no final, né? Para fechar com chave de ouro a 2028. Que é para a gente não pôr desculpa. Eu não consigo. Eu me lembro, eu acho que eu já falei isso para vocês o começo da minha conversão, né? Eu sou gago e eu tinha muita dificuldade de falar em público e eu não falava, né? Mais que 2 pessoas eu travava completamente, eu não conseguia falar. E aí, eu antes da minha conversão, eu usava um recurso muito bom para quem é gago. Eu enchia a cara, eu ficava bêbado, né? Então, eu ficava bêbado, daí eu ficava extrovertido, não preocupava com nada e falava. Mas depois da conversão, eu parei de beber, mas aí eu lembrava dessa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? E está muito relacionado a isso que nós lemos. A perfeição cristã só tem um limite, ela não tem limite, né? E aí eu me lembro que Deus pegou um gago, né? E de repente ele me colocou nas igrejas pregando, falando, né? Houve uma vez aqui em Limeira um cenáculo para acho que tinha umas 15 mil pessoas e eu, quando eu abri o olho, eu era o pregador, eu estava lá falando naquele cenáculo para um estádio, né? Então, eu me lembro... outra coisa, nós tivemos aqui em Limeira, na Rádio Educadora, por 6 anos, um programa de rádio. Agora, rádio, botar um locutor gago no rádio, cara, é muita burrice, não é, meu? É insanidade, né? E a gente ficou 5 anos no programa de rádio. Ou seja, cara, para Deus não tem limite, né, nas coisas. A gente pode... E eu punha limitação assim, não, eu não falo, eu não sei falar, é a mesma de Moisés, né? Que fala, Senhor, né? Vai lá e fala para o meu povo, mas eu não sei nem falar, não. Vai lá, leva Araão. Então, ou seja, para Deus não tem desculpa, né? Não existe limite. O único limite que Deus tem, eu amei essa frase.
O único limite de Deus é que não tem limite, né? Se a gente tem limite, é porque nós estamos com uma âncora no pé, ancorado em algum lugar por causa de algum apego, de alguma coisa. Mas se Deus é maravilhoso, e Deus algum momento ele vai romper essa âncora do nosso pé. Vai haver um desapego, nós vamos chorar bastante, nós vamos sofrer bastante por ter aquela perda incompreensível. Eu perdi a minha âncora, aquilo, e vamos estar libertos para caminharmos em direção a Ele, né? Na realidade, esse processo do conhecimento, ele é necessário para que, quando nós tivermos uma perda muito grande em nossa vida, quando algum chão nosso sair, a gente lembrar dessa proporção que Deus nos chamou, né? Dessa herança maravilhosa que Deus nos chamou e de tudo aquilo que Ele nos cumulou, para que a gente, quando pensar que tudo acabou, aí que está começando, hein, Martin? De começo em começo. É maravilhoso, gente. Isso é infinito. Então, quando tudo parece que agora não tem jeito, é a hora de Deus, né? É a hora que Deus vem e realiza aquilo que pode realizar. Glória a Deus. E o mérito nosso é? Mérito de Deus. É Deus. O nosso mérito é Deus. Graças a Deus. Alguma consideração final para nós encerrarmos, por favor? Dá para fazer uma partida, Oswaldo? Dá para fazer uma partida. Vamos lá. Nós começamos com 10 minutos de atraso, a gente pode terminar um pouquinho de atraso. Giovana, deu para participar um pouco, Giovana? Não, deu para participar tudo, foi muito bom. O meu maridão está do lado aí? Tá aqui dirigindo. Que beleza. Eu vou fazer uma comparação aqui, que essa semana, né, a gente tem aquele curso do Padre Paulo, né? E o meu filho falou, mãe, você tem que ver aquele que ele fala, assim, das cartas do demônio para um aprendiz. Sim. Eu falei, nossa, que coisa estranha que você está vendo. Mãe, é muito bom. Aí eu fui lá e comecei a ver. E é interessante que a parte onde eu parei fala exatamente disso, né? De quando a gente se converte, que a gente se sente importante, que a gente se sente que está indo, sabe? Esse ego que entra dentro da gente, quem coloca é o inimigo, exatamente para derrotar. Então, quando a pessoa se, né? Eu vou na igreja, eu já sou santo, já está suficiente. E, na verdade, não é bem assim. Não sei, você está me ouvindo? Estamos, está perfeito, perfeito. Então, caiu aqui o meu fone. Agora sim. Então, assim, e aqui eu achei que ficou muito claro, porque veio falar exatamente sobre isso, sobre que nada, né, é mérito da gente, tudo é mérito de Deus. Então, troca, né? Troca o nosso entendimento de oração e de tudo mais, né? Então, eu achei muito propício, assim, pro dia de hoje, né? Porque foi ontem que eu comecei a escutar, eu falei, nossa, caí em cima, né? Que legal. Obrigada por essa aula. E é o que Paulo fala, né? Eu não me glorio em nada a não ser na cruz de Cristo, né? Então, Paulo diz, a única coisa que eu me glorio é na cruz de Cristo. O orgulho de Paulo era a cruz de Cristo, né? Ou seja, que para muitos era instrumento de morte. E aí, a Giovana dizendo isso, eu me lembrei de Santo Antão, né? Que estava na caverna, né? E um dia o demônio veio para ele e falou, Antão, eu desisto. Você é duro, hein? Já fiz de tudo, pus fome, pus sexualidade, e você não caiu em nada. Estou indo embora, Santo Antão. E ele foi embora, Santo Antão se ajoelhou e começou a rezar, obrigado, Senhor, porque agora sou santo. Aí o demônio fala, opa, voltou. Por quê? Qual foi o erro de Santo Antão? Eu não sou santo. Se Santo Antão se ajoelhasse,
e dissesse: Senhor, obrigado pela vossa graça em minha vida. Obrigado porque o Senhor é tudo em mim e não me abandone. Se ele tivesse orado certinho, o demônio até tinha ido embora. Mas ele orou errado. Senhor, obrigado porque eu já sou, né? Então, ser, ter e poder é a fraqueza nossa, né? Ser, ter e poder. Então, a gente sempre vai cair nesses 3 pontos. Né? É. Bruna? Para mim, o que chamou mais atenção é essa questão. O nosso mérito está apenas relacionado à adesão à vontade de Deus. Essa é a única, né? Porque todo o resto vem de Deus. A predestinação vem de Deus, o chamado vem de Deus. A gente começa a participar do plano de santificação de Deus na parte da justificação, que é a nossa adesão à vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Maravilha, maravilha. Vânia, Rogério. Rogério já participou. Marisa, você já participou também? Martin, para finalizar. Em especial, o que eu acho mais interessante aqui dentro é justamente o nosso pequeno papel simplesmente no sim, no seguir. O resto tudo é nos dado por Deus, é através de Deus, com Deus, e é tudo por lá. Isso é o que a gente tira de tudo que vem aqui dentro, tudo que nos foi ensinado. Tá? A única coisa que nós precisamos dizer é sim, e seguir. Maravilha. Oswaldo, gostaria de partilhar o 2013, e inclusive, eu aviso ao pessoal, eu coloquei no nosso grupo o capítulo 5º da Lumen Gentium, está no nosso grupo aí. Eu vou ler esse trecho de lá. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço ao próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Amém. 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 Então, hoje nós encerramos esse encontro e o próximo encontro nós estaremos entrando na Igreja Mãe Educadora e espero que a gente consiga concluir esse capítulo no próximo encontro para fechar essa primeira etapa do SIC. Dia 19 de março, né? Ok, gente? Estaremos reunidos dia 19 de março de 2022, né? E aí nós partilharemos. Ok? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, e é Pai, e é Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém.